A paz do Senhor Jesus, irmãos, neste momento, mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos da Palavra de Deus. Eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, membro aqui da Assembleia de Deus Missões de Cristais, Campo de Lavras. E nós estamos estudando a nossa revista que tem por título O Deus de Toda a Provisão, Esperança e Sabedoria Divina, a Igreja em meio às crises. Nós já temos aprendido, já em 2 lições, cuja primeira foi a sobrevivência em tempos de crise e também a provisão de Deus em tempos difíceis. Então, na primeira lição, nós aprendemos que a crise ela é uma realidade. Vemos que Deus ele não criou a crise, mas sim o ser humano. A desobediência de Adão e Eva desencadearam uma série de crises que nós estamos vivenciando até os dias de hoje. E nós aprendemos que estamos em crise? Estamos, mas não estamos sozinhos. Há um Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado, que tem todo o poder nas suas mãos e também é o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus de toda a provisão. Aprendemos, irmãos, que a respeito da provisão do nosso Deus, do cuidado, do carinho de Deus conosco em meio a tempos difíceis. Vemos um pouquinho a respeito dos dias e dos tempos que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, Tempos difíceis, tempos trabalhosos, uma sociedade centrada no homem, uma sociedade secularizada, uma sociedade totalmente que está afastada do nosso Deus. Porém, nós, servos do Senhor, nós estamos aqui para agradar e fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. E aqui na terceira lição hoje, nós vamos falar a respeito de Abraão, a esperança do pai da fé. Então, hoje nós vamos abordar a respeito da provisão de Deus, pegando por base a vida, do nosso irmão em Cristo, ou nosso pai da fé, como nós dizemos, Abraão. Irmãos, e deixo aqui meu pedido aos irmãos que estão assistindo esta videoaula, que compartilhem, este vídeo que os irmãos estão assistindo, se assim os irmãos queiram, e visite a minha página ali no meu blog, tiagoluispereira.blogspot.com.br. O link está na descrição do vídeo. Os irmãos podem clicar neste link e serão redirecionados à minha página ali no meu blog. E ali também está contida todos os comentários que vou fazer aqui nesta noite, neste momento que eu estou gravando esta aula, que já são aproximadamente quase meia-noite, falta 2 minutos para meia-noite. É um tempo, uma hora gostosa, todo mundo dormindo em silêncio, e fica mais propício então para nós podermos estudarmos a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está registrada em Gênesis capítulo 12, onde inicia-se a história do patriarca Abraão, ou melhor dizendo, o chamado do patriarca Abraão. Porque logo do capítulo 11, um pouquinho, no final do capítulo 11, quase adentrando o capítulo 12, a Bíblia vai mencionar quem era Abraão, seu pai Terá, a sua esposa Sarai, o seu irmão Naor. E nós vamos ver aqui um pouquinho a respeito da história do nosso patriarca Abraão. Então, a introdução, o comentarista diz: Deus escolheu e chamou Abraão quando ele vivia ainda em Ur dos Caldeus, a cidade antiga, que alguns historiadores chamam de a Mesopotâmia antiga. Então, Abraão ele pertencia a uma família pagã, uma família, ou seja, que adorava, que reverenciava vários deuses. Porém, ele acreditou em um Deus todo-poderoso com todo o seu coração, decidindo obedecê-lo, tornando-se o pai de uma importante nação, que é a nação de Israel. Então, Abraão, ele é o pai da nação de Israel, essa nação que existe até ainda os dias de hoje. Quem é o pai, o originador, vamos dizer assim, desta nação, foi o patriarca Abraão. Então, por intermédio de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas como assim? Nós vamos aprender nessa lição, aqui nesse momento.
E o primeiro ponto, irmãos, fala a respeito da chamada de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, e o versículo do número 1 a 3. Então, conforme está no meu blog, na introdução eu escrevi: vamos aprender nesta lição um pouco da história do patriarca Abraão, sua chamada, suas dificuldades, as crises que enfrentou e o cuidado e a fidelidade de Deus para com ele. Nós vamos aprender que Abraão, ele era servo de Deus, ele era um ícone de exemplo de fé, porém não era perfeito. Porém, não estava isento de passar por provações e por crises. Abraão também enfrentou várias crises, nós vamos aprender aqui nessa revista, mas vamos ver que o Deus Todo-Poderoso estava ao lado do nosso patriarca Abraão. O primeiro vai falar a respeito à chamada de Deus. E o subtópico número 1 está escrito um projeto divino. E nesse comentário aqui do subtópico 1, a respeito de um projeto divino, nós vemos aqui o comentarista falando que Deus, ele projetou um projeto, um plano de salvação para o homem, né? E ele diz aqui que o Senhor não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Então, o que o comentarista, irmãos, ele está querendo dizer com esta expressão que Deus não foi pego de surpresa? Porque, irmãos, aprendemos que existem alguns atributos que só pertencem a Deus. O primeiro deles é a onipotência, ou seja, Deus, ele detém, ele pode todas as coisas, todo o poder está na mão do nosso Deus. Ele é chamado El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus também ele possui um outro atributo, que é a sua onipresença. Ele está presente em todos os lugares. O salmista, no Salmo 139, ele disse: Senhor, para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu estás. Se descer às mais baixas profundezas, né? Aí o Senhor também está. Aonde fugirei eu da tua face? Não há como, irmãos, escondermos da face do nosso Deus, porque ele é onipresente. E Deus também, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Para Deus, ele não mistura, vamos dizer assim, passado, presente e futuro. Não, para Deus é uma coisa só. Passado, presente e futuro para Deus é uma coisa só. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é eterno, né? Nós temos passado, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele está no passado. O nosso Deus está no presente e o nosso Deus também está no futuro. Deus, ele é onisciente, ele sabe, ele conhece todas as coisas. A Bíblia vai dizer que ele sabe o que nós vamos falar em oração antes mesmo de abrir a nossa boca. A Bíblia vai falar que Deus, ele conhece todos os cabelos da nossa cabeça. A Bíblia vai falar que Deus conhece todas as estrelas e a cada uma chama pelo nome, que segundo alguns historiadores cientistas, há mais de sextilhões de estrelas no nosso universo. Isso mostra, irmãos, a grandeza, o poder e a onisciência do nosso Deus. E atrelado à onisciência de Deus, irmãos, está o que? A presciência de Deus, né? Que é de saber todas as coisas que vão ou estão para acontecer a nós aqui na Terra. Então, irmãos, Deus ele não foi pego de surpresa. E conforme eu escrevi aí no meu blog, né, muitas pessoas ao saberem dessa notícia ficam pensando, mas Deus é mau. Deus é um Deus ruim. Porque se Deus sabia que Adão pecaria e traria tanta tragédia ao mundo, por que Deus permitiu que Adão pecasse? Ou porque até mesmo Deus fez Adão sabendo que ele pecaria e sabendo que ele traria tanta desgraça e tantas tragédias a este mundo que nós estamos vivendo? Muitos podem olhar e ver Deus como um ser mau, como um Deus ruim. Mas, irmãos, isso é uma manifestação clara da graça e da misericórdia que estão baseadas, que estão firmadas no amor do nosso Deus. Deus, ele é um ser amoroso e Deus, ao permitir que Adão pecasse e trouxesse tragédia a esse mundo, irmãos, Deus de maneira alguma ele estava sendo um ser malvado, ele estava sendo um ser mau, pelo contrário, ele estava sendo e dando provas do seu amor para com a humanidade. Por quê? Porque Deus nos amou incondicionalmente. Ou seja, Deus não colocou nenhuma condições para nos amar. Mesmo ele sabendo
que Adão pecaria, mesmo Deus sabendo que a humanidade faria o que está fazendo, a sociedade está praticando hoje, mesmo assim Deus investiu em nós. Mesmo assim Deus investiu na humanidade. Mesmo assim Deus investiu nesta sociedade, entregando o seu único filho para morrer naquela cruz, para perdoar o meu e o seu pecado, e o pecado de todos aqueles que o confessar como Senhor e Salvador da sua vida. Então, no meu blog eu escrevi aí, como está no comentário, que Deus, ele não foi um ser mau, ou um ser malvado, né, como alguns querem ter Deus, né? Não, pelo contrário, isso é prova, isso é demonstração do amor de Deus. E Deus, né, sabendo que Adão pecaria, Deus, ele providencia um Salvador. Deus, ele providencia para que Jesus viesse e expiasse o nosso pecado. Mas para que Jesus viesse, era necessário nascer de um povo, de uma nação, de uma família. E essa família é do patriarca Abraão, que deu início a milhares de anos atrás. Então, nessa chamada de Deus, Deus chama Abraão para um projeto divino. Deus chama Abraão para algo grande. Deus chama Abraão para conquistar, para salvar e para abençoar todas as famílias da terra. O ponto 2, irmãos, vai dizer o desafio de acreditar no projeto divino. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus. Segundo os historiadores, o pai de Abraão, o seu irmão, era um fabricante de deuses. E tudo indica que Abraão seguia, né, a mesma chamada, a mesma vocação do pai. Parece que nesse período, irmãos, parece que as nações não conheciam a Deus. Parece que após o dilúvio, a Bíblia diz que Noé teve Sem, Cã e Jafé, né, que foram salvos junto com Noé no dilúvio, e Sem, Cã e Jafé, eles repovoaram a terra. E nós vemos que já em Gênesis capítulo 11, Deus os dispersou devido ali à Torre de Babel, porque eles fizeram um projeto mau, que foi construir aquela torre, para fugir de um possível dilúvio. Nós vemos que essa atitude não agradou a Deus. Deus desceu, confundiu a língua deles, eles se esparramaram. E ali então nasceram as nações, as culturas que se esparramaram, foi o que eu coloquei aí no meu blog. E o que é uma cultura? A cultura, irmãos, é um complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral e os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. Então, como nós vimos aí, as crenças, elas fazem parte da cultura de uma sociedade. E parece que as nações daquela época não tinham conhecimento do único e verdadeiro Deus que criou todas as coisas. Né? Então, cada nação, cada povo, eles adoravam Deus. Uns adoravam o sol, outros adoravam a lua, outros adoravam todo tipo e sorte de animais ou de natureza. Né? Inventaram deuses segundo as suas imaginações, mas parecia, irmãos, que naquela época não tinha uma nação, um povo específico que adorava e servia o único e verdadeiro Deus. A Bíblia vai dizer mais adiante que Abraão ele paga o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Então, Melquisedeque, nós vemos ali que era um dos remanescentes que servia ao único Deus verdadeiro. Mas, no geral, todas as nações estavam afastadas de Deus. Todas as nações estavam, nem mesmo às vezes, conhecia quem era Deus. E daí, esse projeto, esse desafio de chamar Abraão. A Bíblia não fala como, não menciona como, Deus apareceu para Abraão. Deus falou com Abraão através de visões, ou através de sonhos. A verdade é, irmãos, que Abraão, ele não conseguiu resistir o chamado de Deus. Foi algo tão forte, foi algo tão lindo, que foi convicto, foi convincente a Abraão. E ele aceitou o convite, ele aceitou o chamado em crer em um Deus único e invisível. Isso, irmãos, é fé. Não é por menos que Abraão é chamado pai da fé, porque as pessoas adoravam vários deuses, porque eles criam, né? Assim como nós temos várias áreas de nossa vida. Temos a área sentimental, a nossa área conjugal, né? Temos a nossa área financeira, temos a nossa área ministerial. Então temos várias áreas, a área empresarial. Então temos várias áreas. Eles criam, eles acreditavam que para cada área de suas vidas havia um Deus específico. É muito semelhante aos dias que nós estamos vivendo, né? Do pessoal ou do povo, da sociedade idólatra, que tem
um ser, um Deus, uma imagem, né? Que para cada coisa de sua vida, para casar tem um, para enfermidade tem outro, para esse tipo de problema tem outro, mas o nosso Deus não, irmãos. O nosso Deus, ele é único, o nosso Deus, ele é verdadeiro e ele é suficiente para cuidar de todas as áreas de nossa vida. Foi isso que Jesus Cristo disse, que a vida eterna é esta, que creio em Ti, ó Deus, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Aquele que recebe também Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, a Bíblia diz, tudo que pedides ao Pai em meu nome, disse Jesus, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, é através de Jesus que todas as áreas de nossa vida são abençoadas. E Abraão, ele creu. Abraão, ele acreditou em um único e verdadeiro Deus e ainda por cima invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os irmãos, né, de Abraão, o pai de Abraão chamavam, então me mostra esse Deus, me mostra aqui, porque esse nosso Deus está aqui, olha aqui para você ver, ele tem nariz, ele tem boca, né? E Abraão não conseguiu mostrar o Deus dele. Mas Abraão mostrou através de sua fé, através de sua atitude, porque a Bíblia diz que quando Deus o chamou, a Bíblia diz que Abraão obedeceu à voz de Deus, porque a ordem de Deus foi que ele saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e ir para uma terra que Deus havia ainda de mostrar a ele. Ninguém sai a um lugar, irmão, sem saber para onde vai, né? Aonde você vai? Ah, não sei, estou andando. Não. Né? Todos nós andamos com destino, todos nós andamos com propósito. Então aí está revelada a fé, né? E o desafio de acreditar no projeto divino. Porque Abraão simplesmente, a Bíblia diz que ele saiu e foi a peregrinar até que Deus lhe mostrasse o lugar aonde ele deveria estar. Então Abraão, ele é realmente, irmãos, o pai da fé, porque ele deu exemplo, ele deu obras, ele deu atitudes da sua fé em Deus. O terceiro ponto, irmãos, vai falar sobre um ponto para abençoar as nações, ou melhor, um projeto para abençoar as nações. Então, ao escolher Abraão, Deus não queria trazer favores e privilégio apenas a ele e a sua descendência. O projeto do Senhor era imenso e alcançava todas as nações. E conforme eu escrevi no meu blog, segundo a direção e a meditação do Espírito Santo de Deus ao meu espírito, né? Deus, ele queria que uma nação o representasse. Deus queria que uma nação pudesse ser a chave para que ele pudesse alcançar as demais nações. Então o Senhor, o que ele fez, irmãos? Ele destacou Abraão dos demais homens. Ele destacou a família de Abraão das demais famílias. Deus destacou os descendentes de Abraão dos demais descendentes dos povos da terra. Então, por exemplo, está ali no texto sagrado que Deus disse: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Então isso é o bastante, pois está incluído aí toda a sorte de bênçãos, riquezas, saúde, boa fama, prosperidade e etc. Para isso também deveriam viver de modo diferente das demais nações, porque Deus assim havia determinado. Então, quando as nações olhassem para Abraão, olhassem para os descendentes, para os filhos, seus netos, olhassem, né, para aquela tribo, para aquele povo, para aquela nação, eles olhariam: olha, mas esse povo tem um segredo. Esse povo tem uma chave de sucesso. Por que esse povo é abençoado? Porque aonde que esse povo chega, as coisas fluem, as coisas prosperam, né? Então eles descobririam que o segredo daquele povo estava na sua fé em um único e verdadeiro Deus, invisível, que eles não poderiam ver, mas poderiam sentir perto de suas vidas e de seus corações. E, irmãos, quando Deus ele chama alguém, muitas das vezes nós achamos, né, que Deus somente quer abençoar aquele alguém. Não, pelo contrário. Quando Deus chama alguém, é porque Deus tem um propósito maior por trás daquilo. Abraão, ao receber, aceitar o chamado de Deus, ele não estava apenas favorecendo a si mesmo, mas ele estava favorecendo a sua família, né, que haveria de constituir, e toda a humanidade. Eu me lembro, meus irmãos, que no ano de 2004, infelizmente eu me afastei dos caminhos do Senhor,
E até o ano de 2007, 2004, 2007, eu estive afastado dos caminhos do Senhor. E ali na cidade de São Bento Abade, onde eu morava, eu fiquei esse período afastado dos caminhos do Senhor. E numa bela manhã, eu ligando o programa de televisão, e Deus começou a ministrar o meu coração através daquele programa. E eu senti o chamado de Deus de voltar para os caminhos do Senhor. E ali eu comecei a chorar, né? Conversei com a minha mãe, conversei com a minha namorada, né? Que hoje é minha esposa. E ali eu tomei a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Fui até a cidade dos Corações, minha cidade natal, conversei com o meu pastor, e ele me pediu para que eu procurasse o pastor da minha cidade, que era o pastor Tomé Francisco, da cidade de São Bento, e ali conversando, dialogando com ele, a igreja, os irmãos me receberam de braços abertos, a minha namorada, que hoje é minha esposa, foi, Deus falou com ela poderosamente, minhas enteadas também foram, né? E Deus fez uma grande obra. E através disso aí, a minha mãe, um beijo, um abraço para minha mãe em São Bento, Manuelina Rosa Pereira, ao meu padrasto Enaldo, né? Que também estavam parados e daí também tiveram força, né? Receberam uma injeção de ânimo para também voltarem para os caminhos do Senhor. E nós vemos que hoje aqui na minha cidade, em Cristais, onde eu estou gravando essa videoaula que eu resido, a família da minha esposa, seus irmãos, né, também estão sendo alcançados através da vida dela. Então veja só, irmãos, que eu rejeitar o chamado de Deus, eu não estava prejudicando só a mim, mas estava prejudicando outras pessoas, né? Mas no momento que eu me coloquei na posição, que eu aceitei o chamado de Deus, Deus abençoou não só a minha casa, não abençoou somente a minha família, mas também está abençoando outras pessoas pelo ministério que Deus está nos colocado em nossas mãos e está agora te abençoando através desta palavra e dessa ministração da Escola Bíblica Dominical. Então você que está me assistindo, você que tem um chamado de Deus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, Deus está dizendo é tempo de voltar, é tempo de reatar a aliança, é tempo de reconciliar, porque Deus quer cumprir as promessas na sua vida, assim como Deus tinha promessa na minha e queria cumprir, mas eu tinha que aceitar o chamado de Deus. Atenda ao chamado de Deus, você que está ouvindo esta mensagem, não recue, não retroceda, mas vá avante, prossiga, porque Deus tem muita coisa ainda para realizar através da sua vida, no nome de Jesus Cristo. Então nós vemos que Abraão, irmãos, ele recebeu um chamado lindo da parte do nosso Deus. O segundo tópico vai falar a provisão de Deus. Abraão sai da sua terra. Eu coloquei no meu blog, irmãos, para nós resumirmos aqui no nosso canal, o seguinte, que Abraão é o nosso pai da fé, mas não era perfeito. Tinha suas debilidades, assim como nós. A peregrinação de Abraão nos mostra suas dificuldades, mas também nos mostra o cuidado de Deus, a companhia do Senhor em meio às crises, lado a lado com Abraão, o fortalecendo e reafirmando suas promessas na vida do patriarca. Então, a provisão de Deus, Abraão saiu da sua terra e foi a peregrinar. E ali nós vemos e aprendemos várias coisas com a peregrinação de Abraão. E que vemos que ele passou por crises, passou por dificuldades, mas também teve Deus ao seu lado, lhe ajudando, lhe fortalecendo em todas as coisas, né, que ele enfrentou e ele passou, e ele foi mais do que vencedor. Assim também na nossa caminhada, na nossa trajetória, desde quando nós aceitamos a fé até o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus Cristo, assim devemos nós, irmãos. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, aflições serão constantes em nossa vida, em uma área sim, numa outra área, em outra, e nós vamos vencer uma após outra, e Jesus vai nos garantindo a vitória, porque Ele está no nosso lado e Ele não nos desampara. O segundo ponto vai falar, Abraão enfrenta escassez em Canaã. Então vemos que Deus o chamou, e Deus foi o conduzindo, e Deus lhe fez promessa. E Deus lhe disse que aquela terra, onde Abraão chegou, depois de peregrinar algum tempo, que ali Deus daria aquela terra a ele, a sua descendência, a sua posteridade. E nós vemos que ali, irmãos, aonde Deus havia lhe prometido, Abraão encontrou a escassez.
Abraão encontrou um momento de dificuldade, onde a Bíblia disse que houve fome, e Abraão desceu por um momento ao Egito, e nós vemos ali com grande tragédia, quase aconteceu, né, uma grande tragédia, porque Abraão, ao ir ao Egito, ele mente, né, dizendo que Sara era sua irmã, porque Sara era muito formosa à vista, e talvez aquele rei, né, o faraó, poderia tentar contra a vida de Abraão para tomar a sua esposa, Sara como esposa. Então Abraão diz que você é minha irmã. E de fato, Sara era meia-irmã de Abraão. Então Abraão ele disse uma meia-verdade. Mas uma meia-verdade, irmãos, é uma mentira completa. Não é verdade? E nós vemos ali que Abraão mentiu e quase pôs fim no projeto de Deus, até que Deus então interviu na vida de Abraão. E aqui no meu tópico, né, no tópico que eu comento aí no meu blog, eu coloquei o seguinte: a presença do Senhor ao nosso lado não implica a ausência de problemas, mas sim a companhia certa para ajudarmos e fortalecermos para vencê-los. Abraão não tinha moradia estável, sua esposa era estéril, não tinha conhecidos por onde andava. Em Canaã, enfrentou grande fome e sua fé balançou por um momento, pois desceu ao Egito, mentindo, dizendo que Sara é sua irmã, com medo de ser morto. Abraão, por um momento, parece que se esquece da promessa de Deus, pois Deus lhe havia prometido de lhe abençoar e de protegê-lo. Então Abraão parece que no momento ele se esquece da promessa, porque Deus havia lhe prometido. Aonde está a promessa da proteção de Deus para Abraão? Deus disse: abençoar-te-ei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te maldiçoarem. O que era isso, irmãos? Era Deus envolvendo Abraão no seu manto de proteção, dizendo: Abraão, nenhum mal vai chegar à sua tenda. Abraão, nada vai acontecer com você, porque eu, o Senhor, estou do teu lado. Aqueles que te amaldiçoarem, eu também os maldiçoarei, e a maldição que eles lançarem sobre ti não pegará, porque a minha bênção é sobre ti, Abraão. E Abraão parece, irmãos, que se esquece um pouco disso. Mas nós vemos, irmãos, que as promessas de Deus para Abraão eram muito maiores do que o seu medo, fraqueza, erros e até mesmo pecado. A promessa de Deus para nós não se interrompe por causa de nossas fraquezas, escute isso, mas sim por nossa desistência. Pois enquanto desejarmos e estarmos dispostos a melhorarmos, Deus também estará disposto para cumprir as suas promessas em nós. Pode respirar, né? Porque, irmãos, muitas das vezes nós sentimos fracos. Muitas das vezes sentimos pequeninos diante da responsabilidade, da chamada que Deus tem nos concedido. Irmãos, mas é esse sentimento mesmo. Diante de um Deus altíssimo, só nos basta sentirmos pequenos. Diante de um Deus santíssimo, só nos cabe nos sentir pecadores. Diante de um Deus grande e imenso, irmãos, só nos cabe sentir inferiores. Vamos dizer assim, na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas capacidades, né, psíquica, mental, física. Irmãos, Deus, Ele é maior em todas as coisas. Se Deus te chamou, se Deus te prometeu, irmãos, Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Você talvez pode ter vacilado, você talvez pode ter cometido alguns erros. Abraão cometeu um erro, mentiu. Né? Mas ali, irmão, Deus interviu, porque as promessas de Deus para Abraão era maior do que os seus erros, era maior do que os seus medos, era maior do que as suas fraquezas. Então as promessas de Deus na nossa vida não se interrompem pelas nossas fraquezas, mas se interrompe pela nossa desistência, quando nós desistimos de lutarmos contra as nossas fraquezas. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, mas em Deus eu tudo posso, em Deus eu tudo faço, em Deus eu tudo realizo, e aquilo que Deus sonhou para mim e para a sua vida vai se cumprir no nome de Jesus Cristo. Eu, pela minha capacidade, eu não estaria aqui gravando esta videoaula. Eu, pela minha estrutura, eu não estaria aqui conversando, dialogando, ministrando, né? E estudando juntamente com você essa palavra, mas eu criei, eu acreditei num Deus que me fez a minha promessa, e quando Deus chama, Deus, Ele capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos então, o tópico de número 3, que vai falar: Abraão enfrenta a esterilidade de sua esposa.
Então a Bíblia diz que Abraão era quase 100 anos e Sara quase 90 anos e ainda não tinha filhos. Então Abraão ele tinha uma promessa e tinha uma crise. Abraão tinha uma promessa e tinha uma dificuldade. Abraão tinha uma promessa e tinha uma impossibilidade, que era a esterilidade de sua esposa. Pois como que Deus, como que Abraão seria pai de uma nação se a sua esposa era estéril? É isso que o comentarista está falando aqui. E nós vemos, irmãos, que nesse requisito de ser pai de uma grande nação, Abraão não tem nenhuma dificuldade em acreditar. Abraão, ele cria naquilo de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo 16 ao 22, nós vemos com tanta clareza, que a Bíblia diz que Abraão não duvidou da promessa, tendo já o seu corpo amortecido, pelo tempo, por ser já um velho de quase 100 anos, mas não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, sabendo que era poderoso e fiel aquele que prometeu para cumprir as suas promessas. E nós vemos que ali, meus amados irmãos, Abraão creu com grande força, creu de todo o teu entendimento, como diz lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, amarás o Senhor, pois teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Abraão, ele amou o Senhor, Abraão, ele creu no Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças a respeito de ter um filho. Porém, Sara não. Porém, Sara, meus irmãos, havia uma dúvida no coração dela. Sara, ela duvidava a respeito de ela ter um filho. Nós vemos que, a princípio, qual foi a primeira atitude de Sara? Ela deu a sua serva Agar para deitar-se com Abraão. Porque naquele tempo, quando a mulher não poderia dar filhos, então era permitido pela lei que a esposa tivesse servas e desse as suas servas para se deitar com o seu esposo e ali ter filhos. Nós vemos que Sara fez isso por quê? Porque Sara não acreditava que ela teria um filho. Ela não acreditava na promessa de Deus. E em segundo lugar, nós vamos ver que lá em Gênesis capítulo 18, quando os anjos do Senhor eles descem para poder falar com Sara e Abraão, e diz que Sara, num tempo determinado, teria um filho, Sara riu. Sara, vamos dizer assim, debochou, ela riu atrás da porta. E o anjo de Deus, por que riste no teu coração, Sara? Sara, não, eu não ri. Riu sim, Sara, porque eu vi. Eis que te digo que a um tempo determinado vocês terão um filho, Isaque nascerá. Por que, irmãos, que Sara ela duvidou? Por que Sara, mesmo diante daquela revelação de Deus, ela riu no seu coração? Primeiro, irmãos, por causa do tempo. O tempo, a demora, como diz o provérbio falado pelo nosso comentarista na nossa lição, ela enfraquece o coração, a demora. O tempo pode ser um grande inimigo das promessas de Deus na nossa vida, gerando frustrações, porém devemos ser como Caleb. Então, irmãos, cuidado com o tempo. O tempo, ele é um aliado nas promessas de Deus, porque o tempo, ele vai nos amadurecer. O tempo, ele vai nos fazer preparar, porque enquanto nós estamos na fase do cumprimento da espera, do milagre, da promessa, nós estamos nos preparando para que quando a promessa chegar, quando a promessa se cumprir, estejamos no ponto que Deus quer que nós estejamos. Porém, meus irmãos, o tempo, a demora, ela tem sugado, ela tem tragado a força de muitos crentes, a força de muitas pessoas, e as pessoas desistem de acreditar, as pessoas desistem de crer nas promessas e nos milagres de Deus e acabam então se antecipando como Sara fez. E aí, meus irmãos, colhem tragédias, e aí colhem crises. Nós vemos, meus irmãos, que Caleb, quando Deus lhe fez a promessa através da boca de Moisés, que o monte que ele havia pisado quando ele visitou Canaã, seria dele. Caleb ele tinha 40 anos de idade. Perceba, 40 anos de idade. E em Josué, como eu escrevi no meu blog, capítulo 14, versículo 10 ao 12, Moisés já havia morrido, Josué já estava à frente do povo, estava conquistando as terras. Aí Caleb chega diante de Josué e se apresenta. Disse: lembra-te que há 40 anos atrás Deus nos prometeu
que a terra em que eu pisei Deus daria para mim como herança. Eis que agora 45 anos são se passado. Ou seja, ele tinha 85 anos. E ele diz, a minha força é a mesma de quando eu tinha 40 anos. Quando Deus me fez a promessa, o tempo passou. O tempo foi prolongado, mas a promessa de Deus continua viva dentro do meu coração. E ó, Josué, dai-me esse monte por herança, porque a minha força é a mesma de quando Deus me fez a promessa. Eu te pergunto, meu irmão, como está a sua força? Como está a sua esperança? Como está o seu ânimo diante das promessas de Deus para a sua vida? Não desista, não pare, não retroceda, não se antecipa, não chuta o balde, mas persevera, espera o tempo de Deus, vai se cumprir na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Enquanto você ouve e você é ministrado através desta lição, receba a força de Deus. Receba ânimo de Deus aí, para que você permaneça firme no tempo de espera, aguardando a promessa do nosso Senhor na sua vida. E outro, irmãos, porque Sara, ela olhava para as suas possibilidades. Sara disse, não tem como. O meu marido já tem quase 100 anos. Eu já tenho quase 90, já cessou-se o costume das mulheres. Não tem como nós termos um filho. Então, quando nós olhamos para nós, irmão, não temos como nós alcançarmos as promessas de Deus. Aí entra o que? A incredulidade. Quando nós olhamos para nossas possibilidades, só temos a desanimar mesmo. Porque somos pequenos, porque somos falhos, porque somos incapacitados. E aí que nós devemos olhar unicamente para o Senhor Deus que nos fez as promessas. Saul e os demais homens olhavam para si e olhavam para Golias. E diziam, não tem como enfrentar esse homem. Esse homem é gigante. Esse homem é preparado em guerra desde pequeno. Esse homem tem quase 3 metros de altura. E nem Saul, que sobressaía aos ombros dos demais, não quis peitar o Golias. Por quê? Porque olhavam para si. Porque olhavam para as suas possibilidades. Porque olhavam para a sua estrutura física. Mas chegou o pequenininho, chegou o ruivo, chegou o pastor de ovelha. E se Davi, irmãos, olhasse para as suas possibilidades, se Davi olhasse para a sua estrutura, jamais Davi lutaria o Golias. E o Saul disse, olha, presta atenção, Davi, não tem como. Você é um pequeno, você é um garoto. E esse homem é guerreiro desde a sua mocidade. Não tem como. Mas Davi não estava olhando para ele. Davi estava olhando para o Senhor, que há tempos atrás lhe havia dado graça, lhe havia dado vitória sobre os ursos e sobre os leões que tentaram arrebanhar o seu rebanho. Ele disse, ei, Saul, Deus, da mesma forma que me deu vitória sobre o urso, me deu vitória sobre o leão, me dará vitória sobre esse incircunciso filisteu. Ei, meu irmão, você não pode. Ei, meu irmão, você não tem. Ei, meu irmão, você não consegue. Mas o Deus que te fez a promessa faz. O Deus que te fez a promessa realiza. O Deus que te fez a promessa, Ele te capacita, e Ele te dá forças, e Ele te deixa no ponto dele para poder você vencer os desafios e alcançar as promessas que Ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. A terceiro ponto, o terceiro tópico vai falar as promessas de Deus na vida de Abraão. Então, primeiro, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. No comentário que eu pus aí, meus irmãos, os irmãos podem, mesclar e acompanhar na revista e acompanhar também no comentário escrito aí no meu blog. Então, eu estou apenas só fazendo comentário, porque se nós formos lermos toda a revista, 1 hora, 1h30 para nós aqui é pouco. Então, os irmãos podem estar também presentes nos cultos da EBD, na sua igreja, e você estará aprendendo a palavra de Deus e pegando na íntegra, todo o estudo desta lição. Então, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Então, quando Deus nos faz promessas, irmãos, Ele estabelece os princípios para que tais promessas se cumprem na nossa vida. Quando estamos servindo ao Senhor com sinceridade e fidelidade, presta atenção, Deus nos faz muitas promessas para nos abençoar. Mas, com o decorrer da caminhada, vamos mudando nossa maneira de ser. E então perguntamos, onde estão as promessas de Deus? Não é assim que acontece? Deus poderia então responder, ora, elas estão no mesmo lugar de onde você estava. Então é necessário que voltarmos ao caminho de onde Deus nos fez a promessa.
pois as promessas de Deus jamais se cumprirão na pessoa em que nós nos tornamos hoje, mas sim naquela pessoa que outrora éramos na presença de Deus, de quando iniciamos a nossa jornada de fé. Então o que acontece, irmão, com muitas pessoas, é que quando a pessoa inicia-se bem, a pessoa está com Deus, vivendo em sinceridade e fidelidade. Então, não tem outra alternativa, irmãos, né? Não tem outra escapatória. Deus, ele abençoa mesmo. E Deus faz promessas para continuar te abençoando cada vez mais. Mas no decorrer da caminhada, irmãos, com o passar do tempo, infelizmente nós tomamos, né? Nós vamos esfriando na fé. Muitas das vezes nós tomamos, né, atitudes que não agradam a Deus. E a pouco nós vamos nos afastando do caminho verdadeiro, né? Daquele caminho que Deus nos fez a promessa. E nós vamos passando o tempo e pouco a pouco vamos desviando. E de repente nós estamos em outro caminho e olhamos e não vemos as promessas de Deus. E nós perguntamos, Senhor, mas cadê as tuas promessas? E Deus disse, as minhas promessas que eu te fiz não estão aí nesse caminho que você está vivendo, mas sim naquele caminho que eu te fiz quando você estava lá no começo da sua jornada, né? Então eu, por exemplo, eu tinha promessas de Deus, de ser um pregador da palavra, de levar a palavra a muitas pessoas, mas no começo da minha chamada, no começo do meu ministério, no começo da minha vida cristã. Eu era uma bênção, eu estava firme na presença do Senhor, e depois eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu estava longe de Deus. E como é que Deus ia cumprir uma promessa de ser um pregador, sendo que eu estava no mundão, sendo que eu estava afastado de Deus? Não teria como. Então a promessa de Deus de ser um pregador, de levar a palavra de Deus, só se concretizaria na minha vida quando eu voltasse e regressasse ao caminho que Ele havia me plantado. Então talvez, meu irmão, você está aí afastado dos caminhos do Senhor. Quantas promessas Deus te fez? Lembra? Quando você estava naquela igrejinha pequena, que Deus levantava os profetas para falar com você, que te abençoaria, que te usaria, que ia te levar e tal, e você está parado. Por quê? Porque você não está no caminho de Deus. Regresse para o caminho de Deus esta noite. Regresse para o caminho do Senhor. Não perca o seu tempo para viver aquilo que Deus chamou você para viver. Porque as promessas de Deus jamais se cumprirão nesta pessoa em que você se tornou. Mas naquela pessoa que você era quando você começou a jornada, aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa dedicada, aquela pessoa consagrada a Deus. Deus tem muito para fazer da sua vida, mas é necessário você tomar uma atitude. Então Deus fez promessas a Abraão de lhe abençoar e de engrandecer o seu nome. É o que nós vamos ver no tópico número 2. Mas antes de passar para o tópico número 2, deixa eu finalizar o meu comentário, porque é muito lindo esse que Deus me deu. Então, quando alguém é digno de confiança, irmãos, e nos promete algo, nos impondo algumas condições, eu escrevi aí, prontamente atendemos. Quanto mais devemos obedecer o nosso Pai, que é todo-poderoso e que é fiel nas suas promessas, naquilo que Ele nos prometeu. Então, no relacionamento sadio entre pai e filho, há reciprocidade, ou seja, há uma atitude mútua de um para com o outro. O pai tem o prazer de abençoar e o filho o prazer de obedecer. E sendo assim, desfrutam da companhia um do outro, sendo parceiros e amigos. Assim se assemelha-se o relacionamento de Deus com Abraão e também deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Então o comentarista ele diz aqui sobre esse tópico, a uma denominação, que Deus abençoou muito Abraão, com riquezas, com saúde, com longevidade de vida, mas a maior bênção de Abraão foi ter o Senhor como seu amigo. Abraão foi chamado amigo de Deus. A maior bênção que eu e você podemos ter, irmãos, é a presença de Deus. Não adianta casa na praia, não adianta resort, né? Não adianta triplex, não adianta carro do ano, não adianta casa bonita, não adianta família e filhos, se nós não desfrutarmos, irmãos, da presença do Senhor na nossa vida. Moisés disse, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, deixa nós aqui mesmo, né? Porque não adianta nada nós entrarmos numa terra boa, numa terra prometida, numa terra tanto de abundância de benefícios, se o Senhor não estiver conosco, Senhor, isso não vai adiantar nada. E nós vemos que futuramente, quando Israel entra na terra, eles tinham tudo, mas eles deixaram a comunhão de Deus e eles perderam tudo. Deus permitiu que os inimigos invadissem, destruíssem e fizessem, acontecesse com Jerusalém. Por quê? Porque amaram mais a terra, amaram mais os deleites do que a presença do Deus
Todo-Poderoso. Irmãos, a melhor coisa, né? O maior benefício que nós podemos ter na terra é a presença de Deus, a comunhão dele com nossa vida na presença do Senhor. O segundo é engrandecerei o teu nome. Então o nome do patriarca até hoje, irmãos, é mencionado, né? Reverenciado então nós vemos aí o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Primeiro o judaísmo, segundo o cristianismo e terceiro o islamismo. Então Abraão, ele é o primórdio, Abraão, ele é o primeiro. Então vemos, irmãos, que o nome de Abraão, ele foi engrandecido. Já se passaram milhares de anos e olha que nós hoje falamos e aprendendo da vida e da história de Abraão. Então o que é isso, irmãos? É Deus cumprindo a promessa na vida do patriarca. Em comentarista ele diz que não importa o tempo que passar, Deus ele cumpre as promessas na minha e na sua vida. O Salmo 119, verso número 49 diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. As promessas de Deus, irmãos, é que nos revivifica. As promessas de Deus é que nos vivifica. As promessas de Deus é que nos renova para nós continuarmos firmes na presença do Senhor. Se tem algo, irmãos, que acalma o nosso coração, se tem algo que nos faz, enfrentarmos qualquer problema nessa vida, é saber que existe uma promessa, que no futuro não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais dor nem morte no reino do Senhor nosso Deus, para aquele que for fiel até o fim. Então essa promessa, irmão, faz a gente pagar, faz a gente sofrer o que for nessa terra, para nós estarmos ao lado do nosso Pai Todo-Poderoso na eternidade. O terceiro ponto, para nós encerrarmos, vai falar sobre a bênção de Deus a respeito de em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele é pai dos judeus, nação a qual veio Jesus ao mundo para salvar a humanidade. Assim, todas as nações podem ser abençoadas através do único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo Senhor, a posteridade de Abraão. E leia aí Gálatas capítulo 3, versículos 13 ao versículo de número 16. É muito lindo esse texto, Gálatas capítulo 3, versículo 13 ao 16, está aí no meu blog. É um texto muito lindo, onde Paulo, ele pega lá a passagem de Abraão, de Gênesis, e aplica no Novo Testamento para a minha e para a sua vida. Leia essa passagem no nome de Jesus. A conclusão diz: estamos vivendo em tempos de crise, como Abraão viveu no seu tempo e venceu, crendo nas promessas de Deus. Sua fé o conduzia a viver uma vida que agradava ao Senhor, fazendo superar todas as diversidades. Sigamos, pois, o exemplo do patriarca Abraão. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Até o próximo vídeo, a próxima videoaula, querendo o Senhor nosso Deus. Deus os abençoe. Amém.